da Câmara Municipal de Brumadinho, exercício 2018. Ordem do dia 10/5/2018. Pelo relógio do plenário, são 19h25. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome do povo do município de Brumadinho, declaro abertos os trabalhos da 7ª reunião ordinária, realizada no primeiro período da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Brumadinho, legislatura 2017 a 2020. Lembrando que, assim como nas últimas reuniões, essa sessão plenária está sendo transmitida ao vivo. Convido a todos para a execução vocal do hino nacional brasileiro. Primeiramente, coloco em discussão a ata da reunião anterior, enviada previamente por e-mail a todos os vereadores. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre a mesma se manifeste, dou-as por aprovada. Destina-se à presente reunião a apreciação em turno único dos seguintes projetos de lei ordinária, número 23 e 32 de 2018, ambos de autoria do Poder Executivo, Política de Igualdade Racial e Abertura de Crédito, e o número 19 de 2018, de autoria da mesa diretora, que altera a Lei de Plano de Saúde da Câmara, e ainda leitura de indicações de autoria dos senhores vereadores na forma regimental. Na forma regimental, passaremos agora aos oradores inscritos para o uso da tribuna popular. Pela ordem, concedo a palavra ao senhor Sirleno Gonçalves, que disporá no prazo de 5 minutos para falar sobre plano de saúde da Câmara. Cumprimentando a todos os vereadores aí na pessoa, né, da presidente da casa, Alessandra Cristina de Oliveira, né? Foi muito interessante hoje a gente ter a oportunidade de ter assistido a reunião de comissões, né, no qual a gente percebeu aí a falta de alguns vereadores, um assunto tão importante, né, eu acho que isso deveria ser comunicado aos vereadores, e foi comunicado, segundo a própria presidente, né, porque eu estou diante aqui de uma situação hilária, né, vamos colocar assim, né. Porque, no meu ponto de vista aqui, é só o servidor público que paga a conta, pô. Quando não paga, se retira dos direitos adquiridos do próprio servidor público, pô. É isso que eu estou vendo aqui, é isso que eu entendi na mesa ali, né?
A gente paga algo em torno aí, para os planos de saúde do servidor público dessa casa aqui, algo em torno de R$58 mil por mês. É o que essa casa gasta aí com os nossos queridos assessores, né, na maioria, até mesmo porque os vereadores todos têm plano Unimed particular, né, Suninho? O que acontece com isso? Qual que é o meu ponto de vista em relação a isso aqui, cara? Eu tive um orçamento de 9 milhões em janeiro, né? O orçamento anual da casa é 9 milhões, para a gente se planejar, cara. Isso aqui é questão de planejamento, é o que eu estou entendendo, né? A gente tem aí também a diferença da reforma e ampliação da casa, parabéns, né? Vai ficar linda, a verdade é essa. Mas a base do planejamento, a gente tem que esquecer um pouco dessa coisa de estrutura e valorizar o funcionalismo público, que está sendo aí dilacerado, se contando que já se paga 77% de impostos desse país, cara. Aí, com uma opção, ou com uma solução, ou com uma sugestão, ou como uma medida drástica para que se refaça o orçamento da casa, a opção que me apresenta aqui é uma redução de 20%, né, que foi proposta à Unimed. A Unimed é uma das empresas bem mais... eu até procurei com o Douglas aí se chega a ser uma multinacional. Não, ele me informou que é uma das melhores empresas na área em relação ao Brasil, né? Então, você tira o de melhor que é oferecido essa casa ao funcionário e a opção que se teve aqui, na verdade, foi um chamamento público, que pode vir uma igual, que eu acho que é muito difícil, Unimed, ou uma inferior, né, que é o que será proposto para oferecer para os funcionários dessa casa, que com certeza será uma inferior. Porque eu acho que esses funcionários aqui não faz tanta falta para a Unimed, não, é meu ponto de vista, né? Eles não vão dar muita importância a isso aqui, não vão querer, e se vieres no chamamento, muito obrigado, é o que eu acho. A possibilidade disso acontecer é muito, gente, é agora, com vocês aí, né? Se vocês aprovarem o projeto, o que acontece? Será aí, no meu ponto de vista aqui, né, ampliado, isso aí é um chamamento público. E se porventura vocês votarem contra, a Unimed irá se manter como detentora aí, né, do fornecimento, da prestação de serviço aos funcionários dessa casa, que eu acho que é o correto, né? Acho que o funcionário aqui ele merece sim ter o melhor, porque a gente terá a melhor Câmara Municipal das Metropolitanas, é o que eu acho, né? Então o funcionário ele tem que ter sim o melhor plano de saúde desse país, é o que eu acho, né? A gente tem que parar com essa coisa de ficar gastando dinheiro aí com estrutura e valorizar as pessoas, cara. E o funcionário é o seu melhor amigo aqui dentro, é o que eu acho, é o que eu vejo em todos os gabinetes aí, pô. Vamos aí favorecer essas pessoas que precisam, pô. O senhor, quem que citou aqui que, na verdade, o senhor Antônio citou a questão da funcionária dele lá, que precisa, pô, é uma economia de R$17 mil aí, pô. Vamos dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, vamos deixar aí a Unimed para esses funcionários aí, pelo menos isso. Já que a prefeitura não faz, a Câmara faz, é o que eu acho. Muito obrigado, senhores. Sirleno, só a título de esclarecimento, a gente, quando vai pronunciar por algum assunto, a gente tem que entender melhor o assunto. Quando você fala de falta de planejamento, eu não concordo com isso, porque essa licitação foi feita em 2013, numa realidade que o município arrecadava 17 milhões mês. A Câmara chegaria em torno de 833 mil mês. Hoje, a Câmara tem 614 mil de repasse. O planejamento da época permitiu que a Câmara fizesse um plano de saúde que desse a condição, que eu não tiro hora nenhuma, que o servidor não merece, o objeto, apartamento, com questões que eu entendo que é importante, isso a gente não está tirando nada. Quando você fala que chamamento público não é chamamento público, é credenciamento. Para quem sabe o que é um credenciamento, todas as empresas que trabalham com a prestação de serviços que diz respeito à assistência médica, plano de saúde, elas podem credenciar. E a forma é de quê? É de você abrir espaço da mesma forma que foi feito aqui para os bancos que querem oferecer empréstimo para a Câmara. Então, foi feito o quê? A gente aprovou uma lei que faz o credenciamento. Qualquer banco de Brumadinho pode vir aqui apresentar a sua proposta e o servidor dessa casa ele vai optar pelo banco que ele tiver o limite de crédito maior, que as taxas forem menor, que a quantidade, o prazo for melhor. Isso a gente não está tirando o direito de ninguém. A gente só está oferecendo uma modalidade para a contratação que não prevaleça o monopólio de chegar uma empresa, vir só uma empresa aqui e abrir o processo, ela é ganhadora com o preço que ela achar que é real.
Então, assim, nesse sentido que eu estou te explicando, porque às vezes você viu a reunião de comissões ali e você pegou partes do assunto. Então, hora nenhuma, a gente está aqui querendo contratar uma empresa que, como você diz, de baixo nível, não. Vai ter várias e o servidor ele vai optar para a empresa, para a prestadora de serviço que ele achar viável, que tem mais cobertura, que fornece mais assistência. Então, assim, nesse sentido, só para ficar um pouquinho mais, né, objetivo. A verdade é essa. Aqui não tem réplica, viu? A verdade é essa mesmo, as informações foram colhidas ali na reunião de comissão. Conceda a palavra ao senhor Antônio Pelourinho, que disporá do prazo de 5 minutos para falar sobre lei do trocador no município de Brumadinho. Boa noite à presidência e a diretora da mesa, o nosso vereador constituído por lei, né, votado pelo povo, e os funcionários também que têm prestado um ótimo serviço aqui nessa casa, e os demais aqui que estão presentes aqui também. Eu gostaria de me informar, é o seguinte, que eu tive ali na promotoria, falando sobre essa lei 2229, né, que é dos trocadores no ônibus do município aqui de Brumadinho, e isso foi por esta casa aqui, pela autora da lei, a senhora Alessandra, que é presidente da Câmara, Alessandro Brumado, como já é costumeiro do povo falar, que deveria de ter os trocadores aqui dentro do município. Então, a lei foi sancionada, foi aprovada há tempos, e nunca nós vimos um trocador, depois que a lei foi sancionada, cumprindo o seu dever. Então, eu fui até lá à promotoria, a promotoria disse que isso é a competência do legislativo, e aí, agora eu chego aqui, o Droga me mostra um eliminar da doutora Pérola, a qual eu até fiquei um pouco assustado, por que uma juíza dá lá a eliminar e a promotora não sabe dessa eliminar? Eu fico assim, né, como é que funciona as nossas leis, a nossa justiça? A gente fica aqui enternecido de pensar como é que o povo brasileiro, os mais baixos, sobrevive sobre as leis, né? Então, eu gostaria, então, como ela já mandou a preliminar, nós temos aqui o jurídico que é da Câmara, e a senhora como autora da lei, por que não discutir com a juíza que realmente essa liminar dela, nós precisamos sim do trocador? Por quê? O ônibus, nós vimos que o trocador faz grande falta, que outro dia mesmo, eu estava dentro do ônibus, fui ajudar um cadeirante a descer do ônibus, né? A qual que deveria de ser o trocador para fazer esse trabalho. Então, nós precisamos discutir isto pelo seguinte, nós vimos que a lei do Detran, quando você não pode pegar o telefone para atender, nem para telefonar quando você está no volante. A lei do Detran, eu estou falando porque tem muitos aqui que são motoristas, tem conhecimento dessa lei, que para tirar a carteira, a não ser aquele que compra a carteira, né, ele sabe disso, que tem que estudar. Então, aí o que acontece? A gente vê que o motorista não pode largar o volante com o ônibus andando. E mesmo quando ele está parado, ele tem que engrenar primeiro, puxar-se o freio de mão, né? E desligar o carro para ele sair da sua cadeira de motorista para atender qualquer pessoa. Mas se ele vai fazer isso, como que o elevador, o motorista vai acionar o elevador, se o elevador só funciona com o ônibus funcionando? Agora eu vejo que, né, as coisas vai tudo de encontro fora da lei. Por quê? E é um risco de vida para todos, porque o ponto de ônibus não se dá só na Vargem, agora nós estamos aqui dentro desse lugar aqui, plano, não. O ponto de ônibus dá no Incrível e Acrive. E quando o motorista tem um cadeirante para subir lá no ônibus, ele vai puxar o freio de mão para ir lá no elevador, acionar o elevador. E corre risco, porque coisa mecânica, com a vibração do motor, ele pode escapulir
e o ônibus sair disparado de marcha ré ou de frente e matar várias pessoas. Cadê o nosso advogado que possa discutir isso com a doutora juíza? Porque ela não anda de ônibus, ela não sabe desse risco. Quem sabe desse risco sou eu e demais pessoas que andam de ônibus aí durante o tempo aí, Belo Horizonte, vem de Belo Horizonte, vai para São Paulo, vai para aqui, vai para ali, sabe esse risco. Então, podia usar o nosso jurídico aqui da Câmara para discutir com a doutora Pelra sobre esse assunto. Eu sugiro isso, né? E eu fico agradecido pela atenção de cada um de vocês. E eu acho que é uma boa sugestão, né? Que nós possamos ver que lá vão andando contra a contramão da lei, né? Porque se tem uma lei que diz que não pode deixar o ônibus funcionando lá, você não pode largar o volante, então nós estamos contra a lei, nós estamos de marcha ré, cuspindo na cara das leis. Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe a cada um de vocês. Antônio, eu recebi essa resposta por causa que a gente entrou cobrando, né, que ela, de certa forma, obrigasse o município, né, ou tomasse uma providência em relação ao não cumprimento das leis. Ela me respondeu, aí não me respondeu, aí eu mandei para a prefeitura para cumprir, aí o Ricardo me respondeu que a decisão dela. O que a gente está fazendo é entrando na corregedoria para rever isso, mesmo que ela tenha, de certa forma, tornado, né, aceitada em constitucionalidade da lei, mas e o período que a empresa tinha que ter colocado o cobrador que a lei estava em vigor? Quem vai pagar isso? Ela não vai ressarcir isso ao município? Então, assim, nessa esfera aqui, enquanto com a juíza, não tem o que fazer. A questão tem que recorrer acima dela. A decisão dela já foi tomada e a gente tem que tentar. Então, eu queria, Gregorino, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, só para deixar bem claro para as pessoas mas teve uma vez aqui... Doutor Lourinho, porque pela réplica senão vai virar. Réplica não tem direito, não. Como orador, não. Senhora presidente, boa noite a todos. À disposição para quaisquer esclarecimentos nesse sentido. A questão é o seguinte: se a juíza ela acatou a inconstitucionalidade da lei, a gente enquanto, né, população, vereador, a gente deve recorrer à corregedoria para tentar, de certa forma, rever a decisão da juíza. A decisão da juíza provavelmente cabe recurso e ao tribunal em si. Não, a corregedoria seria só mais a questão administrativa. Então, grau de recurso para a instância superior, no caso, seria o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Nesse caso, seria o município que deveria fazer, porque a lei foi sancionada pelo município? Parece-me que é o caso de mandado de segurança e não de ação de inconstitucionalidade, né? O que foi feito nesse caso? Foi um mandado de segurança ou foi uma ação? Não, foi uma ação de inconstitucionalidade. Então, o autor da ação, tendo perdido, ele deve propor o recurso, então, ao Tribunal Superior. Não tem assim, exatamente conhecimento da ação. Não, quem entrou foi a empresa, não foi o Poder Executivo, não. Houve um mandado de segurança, mas dessa ação direta de inconstitucionalidade, provavelmente, se for o município o autor, ele pode recorrer dela, sim. Okay. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Concedo a palavra à senhora Lília Paraguai, que disporá do prazo de 5 minutos para falar sobre campanha salarial e as alterações do PCCV. Boa noite a todos e todas. Eu vou me deter hoje a alguns pontos polêmicos que a gente vem discutindo no plano de carreira referentes à educação. Primeiro que eu quero colocar, gente, que em um momento que nós, trabalhadores, estávamos em campanha salarial, mês de database, a prefeitura ela coloca, né, no meio de uma discussão de campanha salarial, em que a gente estava discutindo 3 pontos apenas, reajuste do cartão alimentação, reajuste dos salários, dos vencimentos,
e a instalação das mesas de negociação, a Prefeitura coloca um plano de carreira no meio, né, junto com o reajuste salarial, o que a gente entende que é totalmente inadequado, porque plano de carreira ele altera um monte de questões relacionadas à vida inteira do trabalhador, né, o que não necessariamente tem que ser discutido com campanha salarial, né. Então, sem discutir com os sindicatos anteriormente. A discussão do PCCV começou depois do protocolo do projeto aqui na Câmara. Então, fique esse registro. Acho que a gente precisa melhorar esses espaços democráticos de discussão entre as instâncias, né? O sindicato é a representação do trabalhador, então tem que ser respeitado. Duas questões principais referentes à educação, que são muito polêmicas na alteração do plano de carreira que a Prefeitura propõe. Uma é a extinção da carreira de servente escolar. A servente escolar, gente, ela não é uma faxineira qualquer, uma pessoa que faz a faxina, por exemplo, na administração, que não lida diretamente, né, com as pessoas, é diferente de uma servente escolar que vai lidar com o aluno diretamente e que é também, de certa forma, uma educadora, né? Ela vai ensinar a criança a pegar o prato, a se servir, a devolver o prato para o lugar, né? A criança vomita, faz xixi no chão. Quer dizer, a servente escolar ela é diferente de uma pessoa que faz a limpeza de uma administração, por exemplo. Então, a Prefeitura está tentando igualar tudo e aumentar a carga horária da servente escolar para 8 horas. Se ela extingue a carreira de servente escolar, vai sobrar, nem o agente operacional também está sendo extinto, né, vai sobrar uma trabalhadora, um trabalhador que vai trabalhar 8 horas diárias na escola e que vai ter uma função diferenciada porque lida com pessoas, com crianças. É uma atividade diferenciada e tem picos de trabalho. Tem a hora do recreio, tem o antes do recreio, que as salas têm que estar prontas, tem o fazer a merenda. A gente está lidando com pessoas que fazem merenda, que fazem o alimento para servir. Então, é uma atividade diferenciada. A gente não concorda com a extinção da carreira de servente escolar 6 horas. Então, a gente já vem lutando com isso há algum tempo e a Prefeitura parece que não está escutando, não. Outra questão é a criação do cargo de auxiliar de educação básica, que vai precarizar a educação infantil. A mudança já foi feita, mesmo antes da lei ser votada, em janeiro, a Prefeitura já procedeu às alterações nas EMEIs. Aí eu lembro de novo, quem estava aqui na reunião ouviu isso. Em Belo Horizonte, que existe a Escola de Educação Infantil, a UMEI, Unidade Municipal de Educação Infantil. A criança fica lá o dia inteiro. O dia inteiro tem professor responsável, de manhã e à tarde. E ainda tem o professor intermitente. O que existe mais em Belo Horizonte? Existe a escola integrada. Escola integrada, aí sim, de manhã é educação e à tarde são oficinas. Mas aí não é para 0 a 3 anos, não. É para todas as idades, até EJA, até ensino de jovens e adultos tem. A escola integrada, que é educação em um horário e no outro horário, oficinas. Modalidades de educação que a gente está discutindo, a gente não está discutindo cargo. Mesmo a escola integrada, o professor é responsável pela escola integrada, não é o auxiliar de educação, não. A Prefeitura está querendo criar um cargo de auxiliar de educação, colocando salário metade do professor, metade do piso salarial profissional nacional. Pasmem, a carreira do auxiliar de educação que a Prefeitura está criando, o salário inicial é em torno de R$ 1.100. Aí ele conclui o ensino médio e magistério, aí vai para uns 1.200 aproximadamente. Aí ele conclui o nível superior, aí vai para uns 1.300 aproximadamente. Aí ele conclui uma pós-graduação, tudo na área da educação, viu, gente? Porque é o que está sendo exigido ali. Aí o salário com pós-graduação vai para em torno de R$ 1.450. Ou seja, a pessoa vai estudar na área da educação, ela vai se formar na área da educação, se especializar na área da educação e não vai ser valorizado como professor. Ela vai ganhar metade do salário
para fazer a mesma função que até janeiro desse ano o professor é que fazia. Então, o que está acontecendo nas EMEIs de Brumadinho? Escolas Municipais de Educação Infantil. De manhã tem professores responsáveis. À tarde são os auxiliares de educação, que a prefeitura já andou fazendo as alterações, mesmo sem aprovação de lei nenhuma, e outra, sem criar um tipo de modalidade diferente. O que a prefeitura tem que fazer? Criar modalidade diferente, não cargo. Ela está sucateando a educação infantil. Então, nós não podemos permitir isso. É um retrocesso àquela época das creches do cuidado. Isso acabou há muito tempo. Nós evoluímos, o MEC, hoje, ele trata a educação de 0 a 3 anos como educação infantil, não é cuidado, é educação. Então, prestem muita atenção nesses 2 pontos, gente. Por favor, não vamos retroceder há 20 anos atrás, não, porque é o que essa gestão está propondo. Obrigada. Conceda a palavra ao senhor Flávio Miranda, que disporá do prazo de 5 minutos para falar sobre texto sobre a Câmara. Boa noite a todos. Boa noite aos cidadãos de Brumadinho. Boa noite aos vereadores, aos servidores da Câmara, a mesa, presidente Alessandra. A gente não vai gastar 5 minutos, não, vai ser bem rápido. Eu fiz um texto, estou buscando algumas informações e também melhorias para dentro da Câmara, dentro do nosso trabalho, dentro do Legislativo. E aí, é isso. Prezados cidadãos e servidores presentes nessa reunião, excelentíssimo senhora presidente, excelentíssimo vereadores, venho no cumprimento de minha atividade legislativa, principalmente quanto aos serviços legislativos, informar que me encontro insatisfeito com diversas condutas que ocorrem nesta Casa Legislativa, inclusive em face de vereadores e servidores. Entretanto, informo que estou efetuando as devidas investigações e os resultados serão repassados para os membros dessa Casa Legislativa na próxima reunião ordinária. Contudo, minha insatisfação não possui a vontade de causar mal a quem que seja, mas, por outro lado, responsabilizar quem quer que seja. E tudo isso para melhor atender aos anseios da população, que é o que nos governa. Diante disso, utilizo-me das prerrogativas de vereador para continuar o assunto na próxima reunião, principalmente por respeito aos servidores dessa Casa Legislativa, aos nobres pares. Boa noite a todos. Solicito ao secretário da mesa que proceda a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Presença dos senhores vereadores na 7ª reunião ordinária realizada no primeiro período da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Brumadinho, legislatura 2017 a 2020, aos 10 dias do mês de maio de 2018, às 19h25, no plenário desta Casa. Alessandra Cristina de Oliveira. Presente. Deraldo Rogério Santana, ele está de atestado. Justificado. Antônio Sérgio Vieira, presente. Bruno Fernandes. Presente. Caio César de Assis Braga. Presente. Flávio Miranda Carvalho. Presente. Enerson Rodrigues Faria. Presente. Ivan Antônio Ferreira Egg. Presente. Maximiliano Franklin Maciel Figueiredo. Presente. Renata Marinho Amparreiras e Soares. Presente. Roberto César de Oliveira Azevedo. Presente. Valcir Carlos Martins. Presente. Vanderlei Rosa de Castro. Presente. Registrada a presença de 12 vereadores, há, portanto, o número regimental. Passaremos agora à apreciação das matérias constantes da pauta.
Solicito o secretário da mesa que proceda à leitura das indicações de autoria dos senhores vereadores. Indicações da 7ª reunião ordinária. Indicações da vereadora Alessandra Cristina de Oliveira. Indicação 447/2017. Indica que sejam instaladas câmeras olho vivo em pontos estratégicos do bairro Retiro do Brumado. Indicações do vereador Caio César de Assis Braga. Indicação 99/2018. Indica que seja incluído no plano de cargos e salários do Executivo Municipal o cargo de técnico esportivo, bacharel em Educação Física na pasta da Secretaria de Esportes e Lazer. Indicações do vereador Flávio Miranda Carvalho. Indicação 103/2018. Indica que seja feita faixa de pedestre e redutor de velocidade na Avenida Piedade do Paropeba, em frente à Praça São Sebastião, em Casa Branca. 104/2018. Indica que seja feita faixa de pedestre e redutor de velocidade em frente à Escola Municipal Carmela Caruso Aluoto, em Casa Branca. 105/2018. Diga que seja feito um trevo padronizado com a devida sinalização no trecho que liga as comunidades de Campim e Suzana neste município. 106/2018. Diga que seja feita reforma no PSF da comunidade de Martins. 107/2018. Diga que o Poder Executivo, junto à mineradora Vale, faça um parque ecológico onde é localizada a Cachoeira da Jangada. Indicação da vereadora Renata Marília Parreiras e Soares. Indicação 97/2018. Indica que seja feita a troca das lâmpadas de postes do distrito de Aranha, Piedade do Paropeba e bairro Santo Antônio, em Brumadinho. Indicações do vereador Valcir Martins. 113/2018. Diga que seja construído um dreno na ponte de chegada da comunidade São José do Paropeba. 114/2018. Indica que seja feita cobertura com massa asfáltica da rua do cemitério da comunidade Suzana. 115/2018. Indica poda de árvores que evidencia riscos de queda ao longo das vias que ligam o interior à área central do município. Feita a leitura das indicações, encaminharemos as mesmas ao Executivo. Passaremos agora à apreciação dos projetos constantes da pauta, ressaltando que, conforme combinado na reunião de comissões, hoje os pareceres das comissões são apenas verbais e constarão na ata dessa reunião e da ata de reunião de comissões. Em discussão, em turno único, o projeto de lei número 19 de 2018, de autoria da mesa diretora, que dá nova redação ao artigo 3º da Lei Municipal 1934, 19 de julho de 2012, a qual recebeu parecer favorável da mesa diretora com emendas. Vamos aos fatos. A Lei 1934, de 2012, ela não é uma lei obrigatória, ela é uma lei autorizativa. O que ela dispõe? Dispõe sobre a contratação de plano de saúde para os servidores do Legislativo e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal de Brumadinho autorizado a realizar a contratação de plano de saúde para seus servidores efetivos, contratados, comissionados, bem como para seus dependentes, esposo, filhos e enteados. Artigo 2º. A contratação será realizada após prévia licitação, devendo ser objeto condições e cláusulas serem definidos por meio de respectivo edital e contrato. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução dessa lei se darão por conta da Câmara Municipal de Brumadinho e serão atendidas à conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente e nas respectivas dotações do orçamento para exercícios subsequentes. Artigo 4º. O programa Plano de Saúde fica incluído no anexo do Plano Plurianual e também no anexo de prioridades e metas estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para exercícios de 2012 e 2013.
artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de publicação. Ela foi publicada em 19 de julho de 2012. Em 2013, foi feito o objeto, licitação. Eu quero que os vereadores, a população que acompanha nossos internautas pela TV Câmara, foi feita uma licitação com objeto que ele tinha o objetivo de atender os servidores, como foi dito, os dependentes, enteados, e lembrando que o vereador não tem direito ao plano de saúde. Então, a realidade de 2013, gente, todo mundo sabe que o município, como se diz, estava caindo dinheiro. É uma realidade onde que as questões eram favoráveis para ter um plano de saúde, com a modalidade de apartamento e com todos os benefícios que o servidor e dependentes teriam direito. Só que nós temos aqui hoje uma realidade que é diferente. Por mais que falem de falta de planejamento, que isso, que aquilo, mas a gente vai comparar. Eu quero que os vereadores, volto a dizer, os nossos internautas, hoje a Câmara paga, na faixa etária de 0 a 18 anos, para a Unimed, R$ 121,90. Para uma outra empresa cotada, de 0 a 18 anos, R$ 88,50. Vamos pegar lá, acima de 59 anos, paga para a Unimed, R$ 729,92. Acima de 59 anos, para essa proposta que tem aqui, a gente pagaria R$ 530,68. Justamente para justificar que a Câmara, para quem está acompanhando as publicações, nós fizemos um trabalho com todos os contratos e estamos reduzindo a 20%, de acordo com a crise, com o novo orçamento que está a Câmara executado, 20% em todos os contratos. Então, a gente convidou a Unimed para vir aqui uma conversa com o nosso setor, solicitando a mesma coisa. Da mesma forma que todas as outras empresas concordaram por entender que o momento é crítico, que várias prefeituras não estão conseguindo cumprir os pagamentos em dias, porque falta dinheiro, que tem que ter um remanejamento, a Unimed não aceitou reduzir. Falou que, infelizmente, teria que mudar o objeto, porque o objeto contratado é um objeto que ele é muito completo, digo de passagem, e que não aceitaria. Por que isso? Porque o contrato dela vence em novembro. Ela sabe que, de todo jeito, já deu 5 anos, não pode fazer aditivo, que vai ter que fazer um novo processo. Então, ela espera que ela fique até novembro, depois ela vai apresentar uma outra modalidade, que aqui, que a gente está sugerindo na proposta de emenda, é criar o credenciamento, como foi criado o credenciamento para bancos, que todas as empresas participem e cheguem e ofereçam, na disputa, na concorrência, valores que são reais, como esses que estão aqui, que não deixa a desejar, mas ninguém fica descoberto. Uma modalidade que a gente sai do apartamento, que supostamente é um objeto que ele é superior à enfermaria, que a enfermaria não deixaria a desejar. Eu, particularmente, pago, pessoal, e sou enfermaria. Então, assim, nesse contexto, quando a gente quis passar esse projeto anteriormente, a gente pensou para não cortar, foi conversado com vários, a gente não tinha essa possibilidade de criar o credenciamento e poder credenciar vários outros planos para tentar oferecer um valor menor que a gente consiga realmente a Câmara, de acordo com a nova realidade orçamentária e financeira, poder proporcionar a todos os servidores dessa casa um plano de saúde. Nesse contexto é que a gente está tentando chegar num consenso entre os EDs aqui, próprios funcionários da casa já sinalizaram que é viável, que a gente sabe que várias empresas, o próprio professor Ideraldo, que hoje não está aqui, ele tem um IPSENG e falou, olha, eu desconto da minha família dos dependentes. Eu operei, saí do CTI, fui para uma enfermaria. Eu fiquei com mais gente no quarto. Então, assim, são questões, gente, que a gente tem que avaliar realmente, porque, às vezes, ficar
naquela vaidade, falar assim, eu prefiro que corta tudo então. Não, isso para mim é ignorância. Ignorância de entender o seguinte, que nós devemos e temos a obrigação de fazer o uso do dinheiro público com responsabilidade. Eu entendo que quem está escutando, né, aqui está ouvindo ou está assistindo, os internautas, eles entendem que muitas pessoas nos procuraram, olha, nós que pagamos impostos, nós vamos ao SUS. Nós que pagamos seus salários e os impostos da Câmara gerir, nós vamos para o SUS. Se vocês oferecem o SUS para a gente, por que vocês dão um plano de saúde, oferecem um plano de saúde do nível apartamento, se não poderemos reduzir isso? Então, assim, é o questionamento que eu faço para cada um vereador, para cada um que estiver assistindo, nesse sentido. Porque é muito simples a gente querer que esse poder é direto. A presidente pode, no poder da caneta, rescindir o contrato? Posso. Posso, sim. Alguém questionou que a Unimed poderia entrar contra mim? Não. A lei é autorizativa. Quem rege o convênio foi no edital que tem um contrato que fala ambas as partes podem desistir. O que eu tenho que fazer? Notificá-la da decisão de não continuar em 30 dias. O plano de saúde está extinguido. Isso é fato. Só que não é interesse meu. Eu acho que nós, enquanto gestores, a gente tem que pensar. O meu interesse hoje é que chegar em dezembro eu consiga pagar o salário de vocês em dia, os 10 terceiros, manter o plano de saúde de uma forma que atenda os funcionários dessa casa. Porque a prioridade do plano de saúde é que os funcionários tenham uma condição de saúde, que eles evitem atestado, que promova a saúde e melhor, a prevenção. Agora, se em 2013 poderíamos ter, como teve um objeto que contemplaria apartamento, que um objeto que as coparticipações seriam pequenas em relação à realidade, ótimo, foi feito, ficou 5 anos. Por que a gente hoje não pode rever? Todo mundo está revendo os gastos. Quem de nós aí, uma pessoa perdeu um trabalho na casa, a gente tem que rever, olha, vou cortar o quê? A Sky, eu vou cortar o quê? O churrasco, eu vou cortar ir no cinema. A Câmara está fazendo o mesmo. Nós estamos buscando o quê? Alternativas para equiparar o custeio da Câmara hoje, que é o rotineiro, né, que a gente fala que é o consumo do ano, dentro da condição financeira da Câmara. Agora, ok. A questão é de ponto de vista. Nesse sentido, eu vou atender o pedido do vereador Bruno, que ele me procurou, e no sentido que ele falou que ele prefere que rescinde o contrato da Unimed e que faça um novo edital para que faça uma licitação com acomodação em enfermaria. Ok. Então, assim, gente, eu quero que vocês deixem bem claro para cada um de vocês que isso não é fácil para o gestor, não. Então, assim, a gente está vendo, mandamos os contratados embora, estamos tomando ações que, de certa forma, está cortando na carne de todo mundo. Foram cargos comissionados que não foram nomeados. Eu não estou fazendo aqui uma política aqui de vítima, não. Eu estou assumindo a responsabilidade de gestor de entender que a situação e a realidade financeira do município, ela precisa de ser adaptada à nova realidade. Não podemos ser hipócritas de deixar igual o Estado, o governo de Estado ficou, de todo, as pessoas estão identificando que não vai uma bola de neve e ninguém tomar uma atitude. Não foi eu que fiz a roda, mas o negócio tem que rodar. Então, eu poderia simplesmente aqui deixar as coisas acontecerem, mas eu tenho a responsabilidade do cargo e eu tenho um nome a zelar. Nesse sentido, eu queria consultar juridicamente se eu posso retirar o projeto, em vista, legalmente. Alguém tem alguma dúvida? Okay. Flávio Miranda. Mais uma vez. Nós já estamos sem motorista.
já vai ser demitido, já foram demitidos alguns funcionários que eram contratados. Esse TAC que veio de lá para nós está sendo péssimo aqui para nós, para a Câmara. E eu acho que a gente tem que analisar muito bem direitos. Claro que a gente temos que diminuir os gastos, os custos, mas entre a obra claro que a obra é para beneficiar os vereadores e os nossos munícipes de Brumadinho, nosso trabalho, os assessores e toda a estrutura da Câmara. Mas entre tirar a Unimed, tirar os direitos dos servidores e a obra, eu prefiro manter o direito, eu prefiro manter a Unimed, manter os direitos. É claro que a gente não tem que paralisar a obra. Mas, para mim, o que está faltando foi falta de planejamento, na minha opinião. Ok? Flávio, eu vou te voltar a dizer o que eu disse inicialmente. Você tem que procurar saber, apurar os fatos da Câmara para você manifestar. Estou apurando. Quem diz que nós estamos sem motorista, então você está desqualificando aqui o Marden, o Antônio, não estão sem motorista. Nós temos motoristas, sim. Eu precisei de motorista essa semana, eu não tive. Não, nós temos motorista, sim. Não tive carro. Não. Se tem carro, é para atender o vereador. Aqui. Se o vereador está aqui, Ô, Flávio, eu deixei você falar, eu peço que você deixe eu falar também. Se o motorista está aqui, presidente, não que você... é porque tem um vereador. Aqui, você faz considerações, eu estou fazendo a minha. Os motoristas estão aqui, a gente está fazendo uma nova portaria, porque, de acordo com o novo plano de cargos e a lei em vigor, não tem o chefe de serviço de transporte, que era o Paulo. O Paulo saiu de férias na sexta-feira. Estamos fazendo uma nova portaria, regulamentando o uso dos veículos da Câmara. Por quê? Dentro tem 5 vereadores que fizeram por escrito que não querem participar das escalas mensais. Temos mais, a gente pediu sugestão aos vereadores de redução de gastos. 2 vereadores indicaram a extinção dos carros do gabinete. O controle interno dessa casa manifestou um parecer dizendo que o carro, para os vereadores, para serem disponibilizados uma vez por semana, tendo em vista a situação. Outros vereadores, na proposta de redução de gastos, colocaram redução e extinção do carro dos gabinetes. Então, vocês têm que entender que, de acordo com a nova situação, eu tenho que fazer uma nova regulamentação para poder atender. Por quê? Não vai incorrer, Flávio, de pedidos de veículos para fazer alguns tipos de serviço, como foi citado, né, em alguns vídeos aí de vereadores que deram entrevista, o suposto uso indevido dos veículos, como você já apontou aqui no ano passado, que não trouxe, assim, né, provas precisas sobre isso, o fato foi arquivado. Então, assim, é muito simples vocês atribuir uma responsabilidade, tendo em vista que na sexta-feira, que a gente, depois das férias do Paulo, que a gente teve realmente para sentar e elaborar um planejamento para atender. Só que eu posso responsabilizar pelo veículo quando eu estou utilizando, mas eu não posso garantir que cada vereador está fazendo com o veículo. Então, eu tenho que criar uma regulamentação na qual o vereador, ele sabe que o carro é para ser utilizado, mas ele tem que saber, ter ciência da responsabilidade do uso. Sem regulamentação em vigor, eu só autorizei o carro, foi utilizado aqui para serviços que são da Câmara. Então, foi negado para o Barrão, foi negado para você, foi negado para outros vereadores. Qual que é a resposta que eu dei no sistema? Aguardando parecer jurídico em relação à regulamentação da utilização do veículo, tendo em vista que a portaria 33, que regulamentava, ela caiu por terra. Então, vocês têm que entender que as coisas têm que ser feitas dentro do planejamento, para você não falar que é falta de planejamento. Agora, em relação à obra, eu só fico um pouco decepcionada com você, Flávio, porque a gente tem que pensar na decisão, quando a gente assina um documento, quando a gente promove alguma coisa, porque depois a gente jogar para a torcida e atribuir tudo isso ao gestor, quando vê que as pessoas estão lá fora, de certa forma, algumas pela internet, que não tem coragem realmente de manifestar, você atribuiu o gestor. Você foi um que assinou a promoção pedindo a reforma. Aí vai falar, presidente pediu.
Mas você assinou naquele momento. Então, assim, eu peço desculpas, mas eu estou esclarecendo para você que a questão de envedar, a Renata também me pediu, não foi que eu falei de você hoje, não foi, Renata? Estamos aguardando a regulamentação do uso do veículo para resguardar a mim e a vocês, e também os motoristas. Claro? Olha, quando a gente assinamos realmente o projeto, nós não estávamos imaginando, a gente não tinha feito um planejamento de o que está acontecendo hoje na Câmara, de estar tirando, mudança de PCCV, mudança de plano de cargos. Isso não foi informado para a gente, e também não foi informado o plano de tempo da construção e também os aditivos que vai ser feito, que está sendo feito também dentro do projeto. Então, eu realmente assinei esse projeto, mas o que eu penso mesmo daqui para frente, que nós tenhamos nossos direitos de trabalhar, entendeu? A gente precisa do carro. Eu trabalho com carro, eu faço um trabalho legislativo. Eu uso o carro para servir a população. Eu não faço uso de carro, igual uns vídeos que tem na internet, igual as pessoas aí que filmam e falam que tem outros parlamentares trabalhando de forma indevida, incorreta. Eu trabalho realmente representando a população. Igual um vídeo aí que fizeram, que eu estou mais perdido do que não sei o quê. Aí. Eu posso estar até perdido, mas igual cego no tiroteio. Mas eu convido essa pessoa que fez esse vídeo para ir nos lugares que eu estou cego no tiroteio, porque eu estou representando realmente os anseios, os problemas, a falta de estrutura que tem lá dentro das comunidades. Então, é por isso que eu uso o carro. É para trazer os problemas para o executivo, para resolver lá onde que eles estão mais necessitados. Ô, Flávio, eu concordo plenamente, eu nunca indeferi o pedido para você, eu sempre concedi o carro. Nesse período que eu parei, porque não existe uma norma regulamentada. E outra coisa, se eu soubesse, e se os técnicos, né, que trabalham com projetos arquitetônicos, com obras, tivesse também essa garantia que toda obra de ampliação e reforma não teria nenhuma chance de ter aditivo, já estava isso abolida pela Justiça. Porque quando você fala em reforma, você tem que entender que quando você vai mexer em alguma coisa, aparecem outras coisas que dependem realmente. Quando a gente fala de obra, a gente tem que considerar que nunca se choveu tanto como choveu de dezembro até março dos últimos anos, que a obra era feita, na maioria, na parte externa, que realmente demorou, que teve atraso. Então, assim, se eu soubesse de tudo isso, eu saberia também dos 6 números da Mega Sena, e jogaria e ganharia, se você ter certeza que eu não estaria aqui uma hora dessa. Entendeu? Então, assim, a gente pressupor, se eu falasse com você, olha, a arrecadação, eu reduzi 1 milhão no orçamento, achando que eu estava fazendo realmente, contribuindo com o interesse público do orçamento. Depois me tira mais quase 2 milhões do orçamento. Quem de nós aqui, nem o controle interno dessa casa, quando emitiu o parecer, ele deu o parecer que tinha de recurso. Ninguém previa que ia ter essa redução, não. Entendeu, Flávio? Então, atribuir a mim a responsabilidade total, eu não acho que é covardia. Porque estou aqui, estamos fazendo, mesmo que não tivesse a obra da Câmara, nós teríamos que passar por adaptações internas da Câmara para adaptar o novo orçamento. Entendeu? Antônio. Boa noite a todos, nobres colegas, funcionários, munícipes aqui presentes. Flávio, eu como membro da mesa e como secretário dessa casa, eu não poderia deixar de falar, de fazer 2 colocações básicas. Planejar um município, fazer um orçamento, não é uma coisa muito simples, não. Nós temos nossas despesas fixas e conhecidas, e nossas receitas, elas são estimadas. Nenhum político, executivo ou legislativo, ou mesmo membros do judiciário, tem uma bolinha
de cristal falando que a arrecadação do ICMS no mês de abril vai aumentar 30%, 40%. Nós mesmos aqui criamos uma expectativa, depois de uma luta árdua em Brasília, para a questão do CEFEM, não estamos tendo louros ainda. Peço a Deus, que em 2019 aconteça alguma mudança. Sim, tivemos um aumento, sim, na arrecadação do CEFEM, mas, em contrapartida, tivemos uma queda gigantesca no repasse do ICMS por parte do governo do Estado. Então, é muito difícil a gente acusar a gestão de mau planejamento. Eu não vejo assim, eu vejo que erros de gestão existem, sim, são pontuais, sim, mas planejar com uma expectativa de uma arrecadação, eu te falo de coração, fui presidente dessa casa aqui durante 3 legislaturas, é muito difícil. Se você me perguntar se eu errei lá, errei sim. Teve um ano que nós planejamos, que o Executivo planejou uma arrecadação de X mil reais mensal, e no decorrer do exercício, essa arrecadação respingou lá e aqui. Então, nós tivemos que fazer o ajuste aqui. É o dever de casa de cada um. Então, eu não gosto de acusar a administração da casa, não gosto de acusar o prefeito municipal de serem que estejam planejando mal. Ações mal planejadas, até concordo com você. Mas, em questão orçamentária, eu não estou querendo dar aula a ninguém. Mas é uma coisa extremamente dificultosa. Extremamente dificultosa. Estou falando aqui por mim, não por conhecimento, mas por vivência. A questão de uso do carro. Eu acho que cada um tem a sua consciência, usa da melhor maneira que queira, e, com certeza, se usar indevidamente, pagará por isso. Eu optei por não usar o carro dessa casa. E acho até que seria muito mais louvável de todos não usarem, porque seria uma economia muito grande, não só para essa casa, mas para o município de Brumadinho, para o munícipe de Brumadinho, que estão falando por aí que pagam nossos salários e pagam nossas despesas. Então, eu falo por mim, eu optei por não usar o carro da casa mais, para não correr riscos de ser acusado de estar usando indevidamente o mesmo. Eu estou pontuando a minha posição. Eu só queria colocar isso para você, estou falando diretamente, porque você falou a questão do planejamento, e, cara, eu vou te contar, a gente erra até no planejamento doméstico. É uma coisa muito complicada isso, tá? Obrigado. E outra coisa, completar a sua fala, Antônio, o tanto que não é falta de planejamento, quem sabe a administração pública, a gente só pode executar algo que está no PPA, que é o plano anual para 4 anos, LDO e orçamento. Eu hoje tive a grata satisfação de entregar o relatório de execução da rubrica do Legislativo para a secretária de Planejamento, a Vânia. Eu executei uma coisa que já estava proposta de um orçamento que foi feito pela antiga gestão. Ele já tinha em mente o que tinha que fazer. E eu tenho orgulho de falar que, mesmo não foi eu que fiz a previsão de orçamento 2017, eu consegui executar quase 80% de tudo. Se todo prefeito ou qualquer gestor levasse a sério o que é planejamento, acredito eu que a população estaria na reunião hoje. Ela faria presença porque a voz dela estava sendo cumprida. Então, eu faço questão de registrar isso, que o relatório está disponível na comunicação e vai estar amanhã publicado, divulgado, que nós, mesmo o orçamento não for elaborado por mim, eu cumpri. Porque, entendendo, se a gestão anterior entendeu que era importante, eu também continuei. A gente tem que parar com esse retrocesso. Se um gestor iniciou, eu não posso continuar porque a ideia foi dele.
Não, essa ideia foi dele. Eu tenho condições de fazer e eu entendo que tem necessidade, por que não fazer? Então, isso eu falo que desta casa, dessa mesa diretora, não faltou forte planejamento. Inclusive, eu tenho um parecer da JMS que fala que eu não extrapolei, porque dentro das condições nós fechamos o 2017 com R$1.328.406,21. Então, assim, realmente tinha condição. Isso aqui é um parecer técnico. Agora, falácia, jogar a responsabilidade, não, eu tenho como provar. Por mais que as pessoas falaram, não faz, foi tudo assim, no achismo. Ninguém apresentou um documento técnico falando que eu não poderia. O que foi feito pela Patrícia hoje, que é controle interno, quando ela assumiu, ela me deu um relatório falando de tudo que teria que reduzir. Eu estou cumprindo. Porque se eu não cumprir agora, realmente, eu estou desacatando o que um técnico me passou. Então, as reduções que estão tendo foram previstas nesse relatório. Então, assim, nesse sentido, eu me sinto muito à vontade, Flávio, para te falar que não houve falta de planejamento. Podemos considerar que tivemos a infelicidade do Estado não fizer as transações e não fazer os repasses que o município teria, e a Câmara que é a maior afetada com isso, porque o ICMS é uma das rubricas que a Câmara tem direito de repasse. Então, porque o CEFEM pode aumentar para 10 milhões. A Câmara não vai ter nenhum tipo de aumento, porque o CEFEM não vem, os impostos do CEFEM não vêm para a rubrica da Câmara. Então, é isso que a gente tem que entender um pouquinho, para a gente não correr o risco de equivocar nas palavras. Quer falar? Flávio Miranda? Quanto à questão de planejamento, eu sei que temos que ter pessoas qualificadas, isso até falo muito com o executivo. A gente, às vezes, desperdiça o dinheiro público por falta de pessoas realmente qualificadas para estar naquelas funções. E com isso o dinheiro vai para o ralo, acontece alguns fatos dentro do nosso município, que é um dos mais ricos do Brasil, de Minas Gerais. Fatos que a gente, às vezes, na Câmara, eu vi isso acontecer, você devolver o dinheiro para o Executivo, para a saúde, para a educação, carros, né? A gente adquiriu alguns carros zero, e aí estou vendo até esses carros rodando na prefeitura aí, no Executivo, né, rodando lá. E foram falado para mim que esses carros estavam dando gastos, esses carros estavam precisando de ir para a oficina e tudo. E até hoje, os carros estão aí rodando na prefeitura. Então, é um dinheiro, na minha opinião, que foi investido em carros novos, que a gente poderia ter. É só uma opção que eu estou falando. Eu não sou muito bem de planejamento, não, mas eu gasto R$600 por mês do meu salário. E vivo com R$600. Antes de ser vereador e agora sendo vereador também. O restante eu invisto em outras coisas e ajudo a minha família e outras coisas particulares. Então, eu acho que eu faço um planejamento muito bem feito. Acho que eu estou gastando 10% somente do meu salário de vereador. Então, essa é uma das opções. É uma das contas que a gente poderia ter deixado de fazer. Esses 3 carros novos que a gente comprou aqui, poderia estar aqui hoje, o dinheiro, ou sendo investido em outras coisas. Isso é um exemplo. Eu estou aprendendo também a planejar aqui dentro da Câmara. Então, Toninho, respondendo ao Toninho, eu uso o carro, Toninho. Parabéns por você não utilizar. Mas eu tenho tanto trabalho, tantas associações, tantos lugares do nosso município e também fora do município, trabalhando como legislador. Eu acho que se eu tivesse 2 hoje, não daria conta. E trabalhando, fiscalizando e buscando um projeto para aquela comunidade, para atender aquela comunidade. Eu acho que por isso que as pessoas falaram aí que eu estou dando tiro para todo lado. Porque todo mundo veio em todo lugar. Daqui a um dia eu vou estar até lá em São Paulo, buscando recursos para Brumadinho, não é passeando, não. Então é isso. Muito obrigado, Toninho.
Ô, Flávio, em relação aos carros que foram devolvidos, é diferente. Tem carros que foram devolvidos em 2009 aqui e rodam na prefeitura. Sabe por quê? Porque lá tem oficina, eles têm mecânico, aqui eu não tenho. Então, tudo que eu tenho que mandar para autorizada, um carro com mais de 130 mil quilômetros rodados, sabe qual que eles me cobram? 4, 5, 6 mil. Então, assim, é questão de planejamento, sim. Qualquer empresa hoje, por que o poder público hoje está terceirizando os carros? Para evitar manutenções. E se eu deixar para fazer aqui a manutenção, é R$8.000 por ano. Até R$8.000. Então, os carros vão parar. É questão de economia. Quanto mais novo o carro, menor é o valor que você gasta com manutenções. Por que as empresas que ganham a licitação de veículos, normalmente essas novas, Nissan, porque ela oferece o preço do veículo menor, mas as revisões são caras. Aí que eles ganham dinheiro. Então, assim, também foi planejamento. Não foi falta de planejamento. Eles vão rodar lá porque eles têm licitação de peças, eles trocam na hora que eles quiserem. Vão trocar uma correia. Eles têm lá um contrato que até a Renata mencionou, entendeu? Pediu informações. Para eles é muito mais fácil. Mão de obra e peças. Eu não. Entendeu? Vereador Valcir. Bonde. Você falou assim, o que falar? Vou falar, Renata. Boa noite a todos, principalmente hoje aos servidores dessa casa. Eu acho que tudo na vida tem vários pontos de vista, e cada um enxerga do jeito que quer, né? Então, o meu pensamento é de o que não convém aos outros pensarem igual a mim, porque cada um tem a liberdade de pensar e achar o que quiser. E em respeito ao que as pessoas acham, né? Eu respeito o que elas acham, gostaria também que eu fosse respeitada naquilo que eu acho, né? Questão de prioridades. Não estamos aqui para acusar ninguém por falta de planejamento, né? É porque é a forma de pensar que a presidente encontrou. Eu só queria fazer uma pergunta antes de falar. Alessandro, você retirou o projeto? Vai voltar na semana que vem? Ok. Outra coisa que eu queria te falar, então, vou me conter aqui nas minhas palavras. Eu só queria saber de uma coisa. Se fosse rompido hoje o contrato, nós teríamos que pagar algum tipo de multa, se fosse para romper. Outra coisa também que eu gostaria de falar. Nós temos até novembro que vence o contrato, certo? É isso, Alessandro? Então, assim, eu acho que já houveram tantos impactos aqui na Câmara, tantos embates, né, que foram tão desgastantes, se a gente poderia realmente repensar esta questão, né, de repensar essa modalidade do plano de saúde, enxergar o servidor também como prioridade. Você sempre usava uma palavra comigo, Renata, não vamos nunca equiparar nada por baixo. Várias vezes nós conversamos, e aqui nessa casa também você já manifestou, né? Então, não vamos fazer comparativo, né, para baixo, não. Vamos preservar o que a gente tem, ver quais que podem ser as prioridades. E já que foi citado também a questão do carro e a fala do Toninho, eu vou só fazer um release aqui, que eu acho muito interessante o que o Flávio falou. Eu não tenho conta com a vida de vereador nenhum, mas o que eu faço é pegar o carro e ir para a zona rural constantemente. Todas as vezes que eu tenho carro, a maioria das vezes que eu tenho, que eu posso, a gente está indo na zona rural. Então, assim, o município tem mais de 600 quilômetros². É muito difícil. O Flávio, eu vejo ele constantemente indo. Então, eu acho assim, a gente abrir mão deste carro, eu acho que seria uma questão de regulamentar, né, não haver essa retirada, porque faz falta, porque quem quer trabalhar, ir na zona rural e fazer as coisas que realmente precisa, só lembrando que a gente não usa só para isso.
né? Nós temos outros usos para o carro e que talvez precise mesmo de regulamentar, né? Mas, assim, o corte, nós temos vários motoristas, então vai extinguir a função de motorista na Câmara? Né? Então, assim, a gente tem que repensar as nossas posturas, eu já estou repensando a minha, né? Não gostaria que fosse retirado o carro, porque semana passada eu fui em São José, na outra semana eu fui em Casa Branca, já estive em Palhano também, então, assim, faz falta. A retirada completa eu acho desnecessária. Agora, regulamentar, e quando você citou aí que alguns vereadores pediram, eu mesmo pedi que fosse diminuído, resumido, retirado, não, né? Readequado, e eu acho assim, a gente tem que repensar também que quando é uma coisa que penaliza, automaticamente a gente recolhe aquelas indicações, e quando é para se fazer para somar, nem sempre a gente é ouvido. Então, eu gostaria que fosse repensado isso também. A gente tem que usar o bom senso e o equilíbrio, né? E lamento muito se o servidor tiver que ficar aí ou sem um plano de saúde ou de deixar de ter a Unimed, porque eu já tive outros planos de saúde e a gente sabe que a qualidade realmente da Unimed é uma qualidade incomparável, né? E eu não acho que o servidor desmereça, né, esse uso, não. E, além do mais, nós temos aí, né, muitos questionamentos na questão de prioridade. Tantos cortes, mas prevalece a quantidade de cargos comissionados que a gente tanto falou e tanto questionou. Né? Quando Flávio fala, havia necessidade de comprar os carros? Fica outra questão. Então, que as nossas sugestões elas fossem ouvidas e levassem a sério, porque parece que só as partes que convêm é que são levadas a sério. Né? Quando é para se fazer para beneficiar, não se leva a sério, mas quando vai se fazer por conveniência, se leva a sério. Então, quando você fala aí das questões das reivindicações nossas, muitas coisas não foram ouvidas, só foram ouvidas aquelas que talvez prejudiquem. Então, assim, eu lamento muito a questão das prioridades e as questões das conveniências também. Renata, respeito a sua posição, né? Só tem duas coisinhas. Quando eu disse falta de planejamento, respondi pelo Flávio. Não estou falando que você falou isso. Foi a questão que o Flávio mencionou, suposta falta de planejamento. Segundo, eu tenho convicção que eu atendi 80% do que o controle interno dessa casa que solicitou como medida de redução. Quando você fala que eu utilizei... Não, o controle interno emitiu para mim um relatório falando sobre o que ela entendia que deveria ser reduzido para adaptar o orçamento. Quando você fala de cargo comissionado de preenchimento, não, eu deixei você falou, eu estou falando agora. Não, faz sua pergunta, na próxima você pergunta. Então, assim, eu estou cumprindo o que o controle interno me indicou. Se eu fosse cumprir realmente, Renata, tudo que foi pedido, realmente você falou que cargos comissionados, você deveria se orientar. Tem cargos comissionados que não foram nomeados. Então, assim, você falou a sua versão, eu estou falando a minha. Então, assim, vereadores assinaram uma ata suspendendo, pedindo o corte geral do plano de saúde. Isso é fato. Então, para a gente ser bem, a gente, depois que fizemos uma reformulação que realmente a coisa apertou, a gente pegou nessa pastinha aqui tudo que foi sugestões. Então, vamos falar aqui, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, do gabinete do Barrão. Diminuição do número de veículos administrativos para 1. Extinção dos veículos que servem os gabinetes dos vereadores. Redução da verba de gabinete. Fiz. Cancelamento da comissão de crachá. Não fizemos. Paramos com o coffee break, hoje é uma coisa de lanche menor, todo mundo está vendo que é inferior. Limite de horas extras, criamos banco de horas. Renata, também, redução da verba de gabinete.
Fizemos. Redução dos gastos com lanche. Fizemos. Não nomear e contratar mais funcionários dessa casa. Não estamos contratando, pelo contrário, demitimos fora do prazo que a TAC estipulou. Revisão da lei que expõe das gratificações. Fiz. Redução da restrição do uso de veículos dessa casa com finalidade de atendimento de demandas públicas externas, que consequentemente reduziria o alto gasto com combustível, além de outros ônus, como manutenção de veículos, hora extras e motoristas, ficando os veículos destinados apenas a atendimento aos gabinetes nas demandas, como reuniões, protocolos, documentos de visita a comunidades, entre outras. Estamos modulando. Cortar convênios com a Faculdade de Asa, cortamos. Vetar a correção temporária de institutos, nunca fizemos isso. Então, assim, do ticket de alimentação e do plano de saúde, você frisou que não queria que reduzisse, mas tem questões que realmente não tem jeito. O Ideraldo, mesma coisa, pedindo revisão dos cargos comissionados, revisão de gratificações, extinção das horas extras, diminuição do fluxo do carro da Câmara. Caio, redução, pediu do ticket do vereador, eu já fiz a proposta, a maioria dos vereadores quiseram a proposta, a gente retira o ticket do vereador, não tem problema nenhum, mas tem que ser 7, porque não passa. Extinção dos veículos a gabinetes, redução de horas extras, conversão em folga, redução das cópias dos gabinetes, a gente limitou para 1.000. A verba de gabinete também pediu redução, fizemos. O Cristiano, enquanto diretor também, ele pediu redução dos carros e mais outro tanto de coisa aqui de verba de gabinete, publicidade. A gente teve a solicitação, suspensão da Câmara Cidadã, que a gente está fazendo só quando é votado, e é uma questão que realmente comprove que tem necessidade, a gente não está fazendo só audiência pública, suspendemos. Redução no número de publicações de jornais, unificar a sessão de entrega de honrarias, também fizemos. Aí veio do controle interno. Diminuir, recomendação 1, diminuir os IPVs do gabinete. Os vereadores 7 quiserem que reduzir os IPVs de gabinete, estou à disposição. A gente faz o projeto e encaminha. Demissão dos contratados, fiz. Diminuir as gratificações, fiz. Me deram não pagamento de horas extras, ativar o banco de horas, fiz. Economia com a base, na última folha de pagamento, fevereiro de 2018, reduzimos a folha. Diminuiu o valor do ticket de alimentação, foi cumprido. Recomendação 6, utilização dos veículos oficiais uma vez por semana para cada gabinete. Então, dos vereadores, redução do vale de alimentação para R$500, foi feito. Suspender a atividade do núcleo de prática jurídica, foi feito. Revogação da lei que concede o plano de saúde a todos os servidores do Poder Legislativo, não fiz. Estabelecer, através de alteração de plano de cargos, os vencimentos e cargos de diretoria e teto do Poder Legislativo do município, não fiz. Suprimir a possibilidade da Câmara Municipal custear estudos referentes à graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, não fiz. Constar no plano de cargos, o servidor somente poderá requerer ascensão após concluído o curso, fiz. Então, assim, Renata, tendo disposto, a gente tentou atender. Claro que nem Jesus Cristo conseguiu atender todos, mas, na medida do possível, a gente, em todos os âmbitos da Câmara, nós conseguimos fazer cortes. Não tem a solicitação de redução dos contratos, mas reduzimos 20% dos contratos da Câmara. Então, vereador Caio. Boa noite, nobres pares, boa noite, pessoal que está trabalhando aqui, pessoal do plenário, internautas. Não, porque foi citadas as minhas recomendações de corte, lembrando bem que todas as minhas recomendações de corte nunca eram para tirar direitos adquiridos de nenhum funcionário, e sim cortando realmente de nós do Legislativo, entendendo que nessa crise era uma única forma que eu poderia não lesar os direitos já adquiridos. Hoje, eu sei que foi retirado o projeto,
mas o meu voto ia ser a favor do projeto. Por quê? O que acontece? Ou, assim foi me passado na mesa, ou esse projeto ia ser votado e aprovado, ou ia cortar o convênio dos funcionários. Assim foi me passado na mesa, está gravado, certo? O que acontece é o seguinte, entre você não ter direito nenhum e ter um pouco de direito, mesmo que for gestão, não for gestão, é erro, é não erro, quem está sofrendo é o funcionário. Não somos nós. É o funcionário que vai ficar sem o plano de saúde. E por isso que hoje eu não votaria, né, contra o projeto, porque era ter um direito reduzido ou não ter nada. Assim foi me passado. E isso eu gostaria de deixar claro, porque retirou-se o projeto, eu não tive tempo que eu ia justificar meu voto falando isso, né? E não tive esse tempo. O que acontece, gente, é o seguinte, a gente está num momento de crise e de renovação. A Câmara teve uma renovação. Então, o meu amigo Flávio Miranda aqui, ele assinou realmente um documento que queria, né, quem não quer ampliação da Câmara, quem não quer um hospital novo, quem não quer um poliesportivo, que não existe, entendeu? Nós queremos, só que qual o preço para pagar por isso? E o decorrer da crise, não estou falando que a obra pode ser a crise, beleza, o que eu estou falando aqui, a evidência é uma crise, a evidência é essa, só que é o seguinte, a gente tem o direito de mudar, por mais que assine um documento no início da gestão, ele estava chegando agora, sabe, só falando porque tem certos pontos que, assim, você está chegando na casa, entendeu? A gente não está aqui há há muito tempo, não. Se fala que é uma coisa boa, se fala que é uma coisa produtiva, você vai vislumbrar as melhores coisas que tem. E realmente falta um pouco de malícia. Tanto é que eu falei que o primeiro ano realmente é muito difícil. Falei no último dia de plenário aqui do ano passado. Então, não é justificando ou erros ou acertos do Flávio, ou erros ou acertos do Alessandro. Só que o Flávio falou uma coisa aqui que é verdade. Ele precisa do carro. Nós fizemos a conduta de não ter o carro, né? Mas aí é aquela questão, é não ter o carro para todos. E eu não recebo o ticket. Cada um tem o direito de pensar como for. Então eu pus lá que a redução do ticket dos vereadores seria algum impacto, porque eu não queria que retirasse os direitos dos funcionários. Outra coisa que eu penso sobre direito é o seguinte, se a Câmara tem uma situação, eu fiquei muito tempo com meu pai em hospital, com minha mãe, eu sei. Então, se tem uma situação que você pode dar um luxo ao enfermo, o nome já diz, enfermo, entendeu? Não é porque tem quarto que vai melhorar muita coisa, não. A gente tem que lutar para que, se na prefeitura não tem, a gente adquirir. A Câmara chegar e lutar para adquirir. Eu sei que os ventos não são favoráveis, mas a gente tem que adquirir. Entendeu? Agora, é muito difícil para a gente aqui, como legislador, acho que eu falo por mais alguns aqui, retirar direitos. Aí você fala assim, não estou retirando, diminuindo direitos, então. Tá? É só a minha opinião. Tá? Eu gostaria de deixar claro aqui que tem vários funcionários aqui, entendeu? Então eu não concordo, porque eu cheguei na casa e tinha uma situação. Hoje, eu tenho que estar no meio do tufão e não me fujo das minhas responsabilidades, tanto é que eu falei aqui, entendeu? Independente de A ou B ou C, o meu voto hoje ia ser a favor. Por quê? Se for retirar, ele não puder pagar o plano de saúde e cortar, eu prefiro o mínimo. Entendeu? Eu gostaria só de justificar isso, porque foi retirado. Eu ia justificar meu voto nessa questão. É uma questão minha, pessoal, respeito os nobres pares pelas outras opiniões, tá? Mas isso também foi conversado com vários funcionários, que eles não me induzem, mas a gente tem que pegar a opinião de quem vai ser cortado. Muito obrigado. Ô, Caio, em questão, a gente não está falando de exclusão de carros, todo mundo vai ter, quem não abdicou da utilização dos carros, até mesmo quem fez o pedido
para não ter o carro, protocolo, vai todo dia, conforme foi um pedido da Renata, 2h30, e faz protocolo. A gente só está regulamentando o uso dos carros para os vereadores que sobraram dentro da legislação e dentro de um uso que seja compatível com os gastos que a gente pode investir nisso. Então, hora nenhuma se falou que nós vamos deixar de atender. O Flávio até confirmou, eu nunca deixei de arrumar o carro para ele. Essa semana foi um caso atípico que nós estamos regulamentando para melhor atender o vereador de forma que atenda na questão financeira e também dentro de um parâmetro que seja viável. Mas eu gostaria de deixar claro que se for cortar, se for cortar deles ou cortar o carro, que corte o carro. É a minha opinião também. Não, tá. E outra coisa, quando você disse aí realmente foi dito aqui o seguinte, o que a gente está querendo pressionar a Unimed é porque ela não concedeu os 20% de desconto. Entendeu? Mas então, a gente quer abrir um outro objeto para que a gente ofereça ou continue oferecendo o plano de saúde, mas com valores que realmente são dentro do mercado. O próprio vereador Ninho falou, ele tinha, numa gestão passada, ele pagava do bolso dele para ter plano de saúde da Unimed. Hoje, como a situação mudou, quando ele saiu da folha da Câmara, o que aconteceu? Ele paga o valor menor do plano hoje. Por quê? A realidade de 2013 era muito mais caro o plano de saúde. Hoje, ela é mais barata, para tudo hoje. Tudo que você vai comprar hoje, se for comparar em 2013, na época do Oba-Oba, o valor é diferente. Isso é fato. Entendeu? A gente tem que procurar o quê? O poder público tem o princípio de trabalhar com o menor preço. Então, eu não posso dar o luxo hoje de continuar com uma realidade de 2013. Nenhum município consegue fazer isso. Isso é fato. Entendeu? Não, eu entendo tudo que a Nova Par fala, que é minha presidenta. Só que o que acontece? A única coisa que a gente luta é porque é o seguinte, pela situação que eu tive, que eu vou ter que votar, né? Igual que estava na Câmara de Mesa, estava em votação. Ou você ganha isso, ou vai cortar tudo. Então, é essa que foi a situação colocada. Então, que se ganhe alguma coisa, já que, né, não pode se falar que eles não vão ficar prejudicados pela situação que tinham. Só isso que eu queria, né? Só para deixar bem argumentado, porque você retirou o projeto, só para ficar bem claro o meu voto, certo? Porque eu conversei com vários funcionários e, assim, a gente tem que sempre ter algo justo para falar, para passar para eles também. Tá? Muito obrigado. Vereador Marcos Barrão. Boa noite a todos. Boa noite à mesa, demais vereadores, nobres colegas, a todos que aqui presentes, funcionários, demais, a Lívia, presidente Sindiúti. Observando pelas palavras, né, até invocar um pouquinho, servindo a você, porque eu não faço parte das comissões, sempre atuo nas comissões. A única até hoje que eu não vim foi essa, por motivos particulares mesmo, mas sempre estou ciente de tudo e venho em todas as comissões, mesmo não fazendo parte. Quanto ao projeto, eu iria votar contra o projeto, por quê? Vou dar minha justificativa, porque senão nós vamos sair daqui e muitas vezes com a interrogação, porque eu também não sou a favor de cortes de direitos, principalmente servidor. Você nunca vai ver eu, dentro desses 4 anos, votar contra servidor nessa casa. Então, eu sou totalmente contra, né, votações contra servidor. A Lívia, né, meus parabéns aqui por vir, por brigar pela educação, que eu acho que o que pode mudar nosso país é a educação, sem sombra de dúvida. Além das extinções de carreira, né, da faxineira, a criação do cargo auxiliar, eu queria pedir até aos nobres colegas que estudassem mesmo esse projeto PCCV, que ele tem extinção de vários cargos lá, né, também agente administrativo, motorista. Por quê? Para terceirizar, isso eu acho, tira o concurso, que é um direito de todos nós, né? Isso eu acho vergonhoso, porque é um direito de todo cidadão prestar um concurso. Então, a forma que estão colocando aqui a terceirização, está retirando aqui várias profissões aqui, oficial, especialista,
motoristas, plantonistas, então são vários. A possibilidade de sobreaviso também no projeto, para mim, é um absurdo. Quer dizer, se eu não vou com a cara da Lívia, eu posso dar um sobreaviso, ela vai receber em casa, era 1/3, me parece, na redação passa 50%. Mas quer dizer, isso é um absurdo. Então, acho assim, é estudar, chegar aqui sabendo o que tem nesse PCCV para nós podermos votar coerente e não prejudicar mais uma vez o servidor, que eu acho que é um absurdo, principalmente educadores, né, que aqui lutam tanto, né, por nós. Eu, quanto à construção, eu posso falar de peito aberto que eu não assinei hora nenhuma termo para a reforma de construção, não fui a favor, tá? Sou contra, acho que tudo isso que está passando aqui hoje é por causa dessa reforma, é por causa dessa construção. Então, não fui a favor, não assinei. Se falar que assinei, traga para me ver. Tá? É uma opinião minha, tudo isso que eu falo. Quanto ao nobre amigo falar de orçamento, aí o Toninho deu uma explicação. Acredito também que é difícil, mas aprendi muito aqui quanto à lei orçamentária. No primeiro ano meu, pediu o Josimar, autorização da presidente, sentou ali com nós todos, mas deu uma aula para nós, fui buscando tudo, aprender sobre orçamento, e acredito sim, que muitos falam de crise, tem crise em alguns setores, para mim não existe tanta crise no poder, principalmente executivo. Você pega aí contratos milionários, contrato de asfalto, 20 milhões, um contrato aberto do Fundo de Saúde lá, ó, em aberto para manutenção e reparação de prédio público, uma vergonha. No edital, pedindo engenheiro mecânico e engenheiro agrônomo. Onde você já viu isso? Então, quer dizer, vergonhoso. 1.800.000 para mecânica, 670 mil, 2 ambulâncias, foi até cancelado, que eu acho que puseram a mão na consciência, é vergonhoso nós alugarmos duas UTI por 670 mil, né? Transporte escolar, gasolina, 4 milhões agora aí também, né? Então, possa falar o que for, mas para mim falta plano de trabalho, muito, muito. Então, o planejamento é importante sim, nós, como o Toninho disse, nós planejamos, erramos, mas não é possível errar tanto, acertar só para o lado pessoal, lado empresarial, lado familiar, isso é vergonhoso, acho que nós temos que mudar sim, temos que mudar, e para mim é falta de planejamento sim, pode ter crise, mas planeje que um rumo nós vamos tomar. Então, isso para mim, hoje a construção, para mim, nós estamos pagando, o servidor está pagando sim, por causa dessa construção, há 15 dias atrás, foi dito, até quem me disse foi Bruno, que não iria pôr o projeto do plano de saúde por causa do PCCV. Ele me disse lá fora. Então, quer dizer, hoje volta o plano de saúde. Então, quer dizer, e uma coisa que foi dita ali, que eu não estava na comissão, me chegaram em mim, opção, ou vota para cortar, ou vou cortar tudo. Então, eu acho que isso não é isso foi dito para mim, não sei se, né, vereadores chegaram para mim e falaram, ou vota para segurar só para os funcionários, ou corto tudo. Então, eu acho que isso não é forma de agir perante aos vereadores, né? Esse projeto, não sabia, viu, Sirleno? Chegou hoje, porque você falou assim, talvez você já sabia, não sabia que ia vir esse projeto hoje, não foi comunicado em nada, está aqui a pauta, 2 projetos, está aqui, tá? Então, por quê? A gente tem que estar ciente do que você disse, e eu responder à altura, porque talvez a gente venha até a casa sem consciência e sem saber dos projetos. Então, esse projeto não estava em pauta, tá? Foi colocado agora, tá? Então, vocês podem ter certeza, contra o servidor não votarei, apoio da melhor forma e peço a todos que o PCCV, os 3 projetos que está do Executivo, que estudem, façam as suas emendas, né? Até perguntar ao Gregorino ali, a vossa assessoria, se cabe a nós emendas sobre os projetos do Executivo. Professor, por favor. Boa noite, senhor vereador. Sobre os projetos do plano de cargos,
todos eles, cabe as emendas desde que não haja interferência na atividade administrativa e que não gere despesa. Ok, obrigado. Então é isso. E da mesma forma que eu disse, é o que a Renata falou, o achar, cada um pensa de uma forma e acredita que, né, a gente está aqui para uma melhor vereança e fazer o papel que é digno a nós. Obrigado. Ô, vereador, o projeto 19, ele está em pauta, ele foi protocolado há muito tempo. A única coisa que a gente fez hoje foi criar a modalidade, colocar credenciamento. Então, é o seguinte, ele não iria para a comissão porque ele não depende de passar nas comissões. O parecer é da mesa diretora. A gente fez uma discussão ali dentro para ver se os vereadores concordavam ou não de ele subir para o plenário. Mas ele já está na casa há mais tempo. A única coisa que nós incluímos, a modalidade credenciamento, que foi uma emenda da mesa. Nada mais, não foi projeto que chegou hoje. A gente sabe que tem muita demanda, às vezes, né, não deu tempo de estudar, mas a única coisa que incluímos é uma emenda colocando credenciamento, porque só previa a modalidade de licitação. Então, a gente incluiu isso. Na discussão ali com os vereadores que estavam presentes, a gente chegou nesse contexto. Alguns vereadores chegaram à conclusão de cortar, mas está gravado. Hora nenhuma eu falei em corte. Entendeu? Foi subentendido por alguns que poderia acontecer isso e, pela prerrogativa da caneta, que é o poder do gestor, que eu possa fazer isso. Se eu quisesse fazer isso, eu não trazia essa discussão como eu trouxe. Se fosse interesse, eu tinha usado o poder da caneta e realmente rescindido o contrato desde fevereiro desse ano. Então, em momento algum, eu usei isso como barganha. Porque eu, por si só, eu tenho a autoridade, né, a permissão de fazer essa rescisão. Ele respondendo para a Renata, que eu esqueci, Renata, não existe multa, porque o contrato já prevê a rescisão de ambas partes que seja notificada em 30 dias. Somente isso. Então, assim, nesse contexto, vereador, que eu queria deixar bem claro. Eu só usei esse termo porque chegaram até a minha pessoa e falou, ou vai cortar da forma que ela pediu, ou vai cortar tudo. Ainda me disse assim, que você disse, eu tenho o poder da caneta. Então, quer dizer, isso que chegou a mim, que eu estou expondo, que eu acho totalmente arbitrário da forma que é colocado e que foi me dito ali fora. Isso, por isso que eu expus. Se fosse arbitrário, gente, eu já tinha rescindido. Eu quero que vocês entendam isso. Se realmente eu tivesse usado o poder que eu detenho, eu tinha rescindido. Como o interesse não é esse, eu trouxe a discussão aqui para tentar viabilizar uma forma para reduzir esse contrato na forma de todos os contratos foram reduzidos 20%. É nesse contexto. Só complementando, presidente, artigo 77 da Lei de Licitações. Obrigada. Vereador Antônio. Bom, eu só queria fazer uma colocação aqui, que o Max, nós tivemos uma reunião na semana passada aqui na casa, né, que alguns vereadores, você não estava presente, me parece que foi até a Renata justificou a sua ausência, você também se justificou, você estava acompanhando a escola nos jogos estudantis, né, que com relação à questão da vacância dos cargos, é o artigo 17 do projeto 19/2018, me parece que, no âmbito das discussões aqui, esse artigo, inclusive, foi retirado do projeto. Né? Foi retirado pelo representante do Executivo na casa, no dia, o secretário de Administração, Flávio. Não foi isso mesmo, Renato? Não, porque você fez o comentário, eu só estou te falando que você não estava, né? Não, ele sugeriu, só tem validade. Mas ele acatou, foi acatado. Não, só depois que a emenda é aprovada, né? Oi? Não, claro. Não, a gente está justificando o seguinte, porque nós nesse contexto ele falou para nós vereadores temos que continuar, a gente tem total liberdade de votar. Eu só estou comentando, Max, o que você comentou, que ele colocou aqui que vai ser retirado. Inclusive, me parece que vai ser apresentado um substitutivo do projeto, onde ele será retirado. Isso mesmo, Renato? Não, e a Lília, eu acho que está presente ainda, não foi embora. A Lília está acompanhando, nós tivemos reuniões ontem,
aqui, a reunião está muito produtiva, o Executivo está cedendo tudo que ele pode ceder dentro da prerrogativa de secretário, né, Lília? A negociação da comissão está evoluindo bem com o secretário. A gente entende que tem que ser votado, mas, assim, se tivesse resistência, ele já tinha colocado. Os pontos que ele teve resistência foram poucos, ele manifestou o restante. Na hora que chegasse, não, esse pode tirar, esse pode tirar. Então, assim, a comissão é séria. Tá, mas a negociação tá boa, não tá, Lília? No contexto. Então, assim, então a gente tem que vir participar e, aproveitando a oportunidade, amanhã, 13h30, nós temos a reunião aqui da comissão, os vereadores são todos convidados, a gente discutiu o projeto 30, mas o secretário de saúde, ele está com problema de saúde, não vai, a gente vai voltar no 29. Então, assim, gente, é importante, sim, a gente discutir, porque aqui a gente vê o que está escrito e a prática, os funcionários trazem os conhecimentos desde o dia. Na última reunião só estava eu, depois chegou o Flávio. Então, assim, eu acho importante. Então, porque não chegar aqui no plenário para não fazer perguntas que já foram, de certa forma, derrubadas na comissão. Então, só aproveitando a oportunidade. Em discussão, em turno único, o projeto de lei número 23 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a política da igualdade racial em Brumadinho e da outras providências, o qual recebeu o parecer favorável das 3 comissões permanentes com emendas. Em discussão, em turno único, o projeto com emendas. Encerra essa discussão. Em votação, em turno único, o projeto com emendas. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei número 23 de 2018, em turno único, por unanimidade, com emendas. Em discussão, em turno único, o projeto de lei número 32 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial, o qual recebeu o parecer favorável das 3 comissões permanentes, na forma original. Em discussão, em turno único, o projeto na forma original. Encerra a discussão, em votação, em turno único, o projeto na forma original. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei número 32 de 2018, em turno único, por unanimidade, na forma original. Finalmente, comunico que a comissão especial designada na última reunião para emissão de parecer sobre o projeto de decreto legislativo número 7 de 2018, de autoria da vereadora Alessandra Cristina de Oliveira, que concede ao senhor Eurico Carneiro Viana o diploma de honra ao mérito do município de Brumadinho, emitiu o parecer favorável sobre o projeto, ficando o mesmo, portanto, aprovado em conformidade com o disposto no artigo 205 do Regimento Interno. Encerrada a deliberação sobre as matérias objeto da reunião, solicita ao secretário da mesa que proceda a chamada final dos senhores vereadores. Chamada final. Alessandra Cristina de Oliveira. Presente. Ideraldo Santana, justificado. Antônio Sérgio Vieira, presente. Bruno Fernandes. Presente. Caio César de Assis Braga. Presente. Flávio Miranda Carvalho. Presente. Emerson Rodrigues de Faria. Presente. Ivan Antônio Ferreira Egg. Presente. Maximiliano Franklin Maciel Figueiredo. Presente. Renata Marília Parreiras e Soares. Presente. Roberto César de Azevedo. Presente. Valcir Carlos Martins. Presente. Vanderlei Rosa de Castro. Presente. Senhores vereadores, chama final. 12 vereadores presentes e um ausente, mesmo justificado que consta como ausente. Gente, pela ordem, eu só queria informar que no próximo dia 22 nós teremos audiência pública com a Copasa, audiência requerida pela vereadora Renata. Solicito, aos nobres, Eds, que usem suas redes sociais, que ajudem a gente a fazer a divulgação dessa tão importante audiência. A gente tinha comunicado aqui que seria no dia 15, mas a pedido do diretor, que nessa data ele não poderia estar presente porque ele tem um outro compromisso.
Eu liguei para a Renata, em comum acordo, a gente transferiu para o dia 22, porque a presença dele é fundamental para esclarecer que ele é o técnico responsável. Então, a arte da audiência está no nosso site, na nossa página da Câmara. Solicito aos vereadores que ajudem a divulgação desse tema tão importante e, melhor, que participe também. Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos da presente reunião, agradecendo a todos pela presença, lembrando que a próxima, já está aqui, já falei, audiência pública, ocorrerá dia 22 de maio de 2018, às 18h30, no plenário da Câmara, com o objetivo de debater os impactos ambientais e sociais da implantação da ET pela Copasa em Brumadinho, atendendo o requerimento da vereadora Renata Parreza, aprovado em plenário. Boa noite.